Olá pessoal, estamos começando o nosso programa Gráficos no Radar. Hoje é quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Hoje é um dia com bastante volatilidade. Na parte da manhã, as principais bolsas abriram com forte queda, não foi diferente aqui. O Ibovespa, na mínima, chegou a cair 1,5%. A essa altura ele cotava lá nos 100.400 pontos, uma região de suporte. Acabou reagindo com a melhora dos Estados Unidos, que puxou praticamente todas as bolsas. O Ibov fechou em alta de 0,61% aos 102.780 pontos. Ainda assim, abaixo da resistência que passa nos 103.300. A gente vai ver logo mais na análise gráfica que ele precisaria romper esse patamar para poder seguir adiante. Passando por volume, foi um dia forte, foram mais de 19 bilhões negociados, mas o investidor estrangeiro acelerou na venda. A Bolsa reportou que na última segunda-feira, dia 5, houve saída de uma só vez de 2 bilhões de reais por parte desse investidor. É o maior número já reportado pela gente aqui nesse programa. Com isso, o saldo acumulado no ano do investidor estrangeiro passou para negativo em 14 bilhões. Sem a presença desse parceiro, fica difícil a gente acreditar que o Ibov retome seu rally de alta tão cedo. Deve ter volatilidade nos próximos dias, a gente vai acompanhando diariamente nas nossas análises. Vamos ver então como é que ficaram os gráficos para hoje. Vamos mostrar o gráfico do Ibovespa, que apresentou bastante volatilidade. Na parte da manhã, ele tentou uma queda até a região dos 100.400 pontos e na parte da tarde ele reagiu. Nesse momento que eu gravo o programa, ele está aqui em alta de 0,5% aos 102.700 pontos, mas ainda contido dentro dessa pequena congestão, onde a resistência passa aos 103.300. Esse é o ponto que precisaria ser superado para o índice retomar sua tendência de alta. E aí as buscas seriam na região de topo histórico, nos 106.600, e mais acima, a projeção até o final do ano seria nos 110 mil pontos. De toda forma, ainda não está descartada a possibilidade de o índice trabalhar por mais algum tempo dentro desta congestão, e na perda dos 100.400, ele poderia esticar o movimento de queda até os 98,5 ou até a base do canal, que vem lá de trás e que passa hoje nos 96.500 pontos. O dólar também subiu, vai confirmando o rompimento da resistência dos 3,96, fechando o dia 3,97, na máxima ele tocou em 3,99, tem espaço para continuar em busca dos R$4 ou até mais acima, na região entre 4,05 e 4,11 ele fecharia a formação em W. No caso de correções, deixou o gap em aberto nos 3,89, aqui seria o suporte que ampara essa estrutura. O Dow Jones também teve volatilidade, na parte da manhã ele ensaiou uma queda forte em direção aos 25.300, que é o nosso próximo suporte, e pouco antes de atingir esse patamar ele reagiu e vai tentando a resistência dos 25.900, nesse momento um pouquinho acima, 26 mil pontos. Esse é o ponto que ele precisaria superar para tentar voltar para a região de máxima histórica entre os 26.900 e 27.400 pontos. Por aqui, me parece ainda um gráfico de baixa. Na perda dos 25.385, o Dow poderia buscar a região dos 24.700 antes de melhorar. Vamos falar das principais ações, começando com a Vale, que vai testando uma região de fundo de curto prazo, nos 45,79. Hoje respeitou esse patamar, fechou o dia 46,48. Se continuar com esse movimento amanhã, tem gap para fechar nos 47,36 e mais acima resistência nos 48,90. Aqui é o divisor novamente para a tendência de alta. Essa reta é traçada a partir do seu topo histórico. A Ambev subiu mais uma vez em direção à resistência dos 20,75. Esse é o ponto que a libera para uma alta mais forte, já que na quebra deste nível a gente teria uma formação em bandeira que projetaria lá nos 21,52. Por outro lado, caso o ativo respeite a resistência dos 20,75, poderia completar o pullback até a linha dos 19,24, teto da antiga congestão, que agora atua como principal suporte de curto prazo. Passamos para a Petrobras, aqui o ativo trabalha dentro de uma grande congestão retangular, onde o suporte fica marcado nos 24,54, a Petro fechou hoje a 25,60. Este é um nível de primeira resistência, caso consiga superar esse patamar, ainda teria outros níveis, 26,80, 27,98 e por fim os 28,72, antes de atingir o teto da congestão e máxima do ano, ali nos 29,46. A Petro tem tendência de alta para o médio prazo, no curto, desde o início deste ano ela trabalha dentro desta grande congestão. Passamos para Itaú, que foi destaque do dia, com mais de 3,5% de alta, vai rompendo a resistência dos 36,47, mas por enquanto sem anular uma possível formação de topo no gráfico diário. Aqui a gente tem um M que resultou numa queda para Itaú até 34,03 e essa reação pode ser apenas um repique. Anularia essa possibilidade se rompesse a sua região de máxima histórica, que ficou marcada aos 37,96. Do outro lado, pode realizar lucros novamente e na perda dos 36,47 recuar até os 34,03 ou mais abaixo até 33,45. Via Varejo também foi destaque de alta, vai tentando a resistência dos 8,40, fechou um pouco acima, 8,44, ainda não confirmou o rompimento dessa região importante, uma resistência antiga lá de julho de 2018, que pode exercer pressão vendedora. No caso de queda, o ativo teria os 7,50 como melhor suporte e ponto para reentrada na compra.
Caso confirme o rompimento dos 8,40 amanhã, aí a Via Varejo pode buscar a região dos R$ 9,00. A Kroton tem uma estrutura de alta no gráfico diário, mas para seguir adiante precisaria vencer a resistência dos 13,55 e, nesse caso, buscar a projeção de objetivo a partir do triângulo simétrico, que é lá nos 14,74. O suporte ficou marcado nos 12,35. Passamos para Suzano, aqui o ativo vai com formação de fundo no gráfico diário, na região entre os 30,40 e 29,14, vai deixando candles de dúvida nessa região, que pode sinalizar um movimento de reversão. Vindo acima de 32,11, o ativo passaria a olhar para 34,95 novamente. A Equatorial reagiu após ter tocado a reta de suporte que passava nos 92,43, fechou o dia a R$ 95,00. Por aqui nos parece que o ativo vai tentar mais uma vez a sua região de máxima histórica nos 99,39. A Apvida trabalha dentro de um canal de alta e vai forçando a reta de resistência que passava nos 43,05, fechando o dia a 43,24. Se confirmar este movimento, pode olhar mais uma vez para sua máxima nos 44,60 e depois perseguir o teto do canal que projeta aos 47,32. Lojas americanas a gente trabalhava com queda após o ativo ter atingido a resistência dos R$ 19,00. Hoje ela recuou até os 17,58, o nosso objetivo de curto prazo, fechando o gap, e reagiu após ter tocado nesse patamar. Fechou o dia 17,90. Aqui o ativo ficou no meio do caminho. Para cima tem a forte resistência dos R$ 19,00, na perda dos 17,58 passaria a olhar para a reta de suporte, que hoje projeta aqui na região dos 16,87. No último Fique de Olho mostramos o gráfico em escala semanal da Marfrig, que após o rompimento da resistência do triângulo de continuação da alta, teria possibilidades de buscar a região dos 7,96 nas próximas semanas. Hoje foi um dia positivo para a ação, que fechou com 1,60% de alta, está a caminho do nosso objetivo, o suporte fica marcado no 7,17. Vamos ficar de olho na Natura, que após um forte movimento de alta atingiu uma resistência importante, na linha dos 66,33, e neste gráfico estamos usando um oscilador, o DPO, que atingiu uma região de sobrecompra. Das últimas vezes que ele fez isso, motivou realização de lucros. Neste caso, a Natura tem suportes em 64,40 e no 62,48. Caso perca esse patamar, não tem mais nada a não ser lá embaixo no 56,22. Bem, pessoal, essas foram as análises de hoje. Fico por aqui, uma ótima noite a todos e até amanhã.